É que a gente faz com esse equilíbrio quando a gente não tem, vamos pensar, as normativas claras, leis de verdade, são sempre analogias aí. Esse é o tema do momento quando a gente fala. Eu tenho ido bastante podcast e sou sempre pego nesse tema, né? A subjetividade do direito. Eu tenho parentes que são engenheiros, e incomodam muito ele. Tá acostumado a saber que 1 mais 1 é 2, ou pelo menos ainda é, né? A gente não sabe o que é uma questão. Mas, por exemplo, o direito, na maioria dos casos, ele cria uma regra comum e ele não é tão taxativo. Ele não prevê todas as condutas. Ele procura mais ou menos o que acontece para trazer lá a previsão. Isso é problemático. Eu vou te dar um exemplo prático, né? Hoje está em pauta o crime de difamação, né? Os crimes contra a honra. O que é difamação? É difamar alguém, afetando-lhe a sua imagem e tudo mais. O que é difamar alguém? Isso para você é uma coisa, para você é outra, para mim é... Então é muito subjetivo. E aí a gente entra que quem analisa essa subjetividade são os juízes, que até um tempo atrás eram figuras desconhecidas e as decisões ficavam no subsolo da sociedade e isso ia acontecendo. Os advogados acompanhavam essas decisões, ficavam indignados, recorriam e tudo mais. Hoje a gente tem a visibilidade dessas decisões absurda, então a gente tem essa publicidade muito grande e as pessoas comentando, dando sua opinião, corrigindo muitas vezes, etc. Então, essa frustração hoje só mostrou o que sempre aconteceu. Os juízes decidem de uma interpretação na cabeça deles, que muitas vezes é absurda, assim, até para os advogados. Muita gente fala, pô, é absurdo, tá acontecendo. Pô, eu falo, poxa, pega lá atrás, né? Quando a primeira vez que mudaram o início da prisão, que colocaram em 2º grau, a pergunta para mim nunca foi se é a favor ou contra o início antecipado da execução, a prisão em 2º grau. A minha resposta sempre foi, o que está escrito na Constituição foi interpretado de uma forma muito louca, porque estava lá, ninguém será considerado culpado senão trânsito em julgado. Isso. Trânsito em julgado quando tem mais recurso ou que a pessoa não recorreu mais, perdeu o prazo e tudo mais, acabou o processo. Quando você pensa em trânsito em julgado, você pensa em começar a prender aquele cara que foi condenado, etc., se ele for condenado. Veio o Supremo, lá no meio da Lava Jato, e falou assim, não, vamos falar que trânsito em julgado é quando se confirma uma decisão no tribunal, no 2º grau. E começou a prender uma galera. Isso aconteceu no Brasil por um tempo, mas não está escrito isso. A Constituição está falando trânsito em julgado. Ah, mas está errado, então isso é impunidade, tem que prender antes. Tudo bem, muda a lei. Né? Vamos colocar lá, pena será cumprida a partir da decisão condenatória que foi confirmada em 2º grau. Escreva isso. O que não dá é para pegar o que está escrito, interpretar da cabeça daquele juiz, daquele ministro, seja quem for, e as outras figuras chancelarem, os outros ministros chancelam isso, bem que foi um voto colegiado. E aí ficou muito mal pro Supremo, porque eles primeiro entenderam que podia prender. Sim. O Lula foi preso, uma galera foi presa, e depois eles entenderam que, na verdade, não era isso que estava dito, e voltaram atrás. E aí o Lula saiu. E aí fala, pô, mas era pra ser preso, não era pra ser preso? Ou foi porque era o Lula, e agora é porque é o Dallagnol? Porque aí caçam o Dallagnol. Exato. Aí falaram, pô, mas tá escrito que só poderia caçar o Dallagnol na lei da ficha limpa se ele tivesse saído do Ministério Público com um procedimento disciplinar. E não havia procedimento disciplinar. Ah, então também flexibilizou? Igualzinho lá, fizeram com o Lula, fizeram com o Dallagnol. E aí, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que se você é de esquerda, de direita, de centro, não aplauda nunca a interpretação flexível da lei, porque isso vai chegar um dia para você, ou para quem você gosta. Você tem que se defender a legalidade. O que está escrito? Ah, mas não me agrada, mas deixa o cara que eu não gosto ficar solto ou preso. Não importa, aplica a lei como ela está escrita. Se isso está incomodando, eleja um bom Congresso, mude a lei. Porque se a gente começar a flexibilizar tudo, a gente vai chegar como está hoje. Não tem segurança jurídica. Eleja um bom Congresso para que você mude isso, né? Porque passa realmente, não é que passa, é ali que se inicia a formação das normativas, é ali. Exato. Então, se for bom o pessoal que está lá, ele vai criar boas leis. E outra coisa, quando se amarra boas leis, não dá para o juiz, ministro, desembargador, interpretar, porque não se admite interpretação. Então não se admite flexibilização, a lei está aqui, a gente mudou para ficar boa, continue cumprido como está. Você cobra isso.
Porque a figura do juiz é só o poder que o Estado concedeu para ele de decidir, que pode ser retirado, que ele pode ser exonerado, que ele pode ser aposentado. Então, o que a gente vê hoje, qual é o problema do Brasil hoje? É que foi permitida a flexibilização lá atrás, isso não Lava Jato, antes, sim, mensalão, sempre o interesse à época, né? Pouco importa o partido político, é o interesse à época. E aí vai flexibilizando. Chega no momento agora que eu não sei te responder, porque é muito subjetivo a ponto de que está tudo mega flexibilizado. E aí às vezes vai ter decisão boa, às vezes a decisão absurda, e a gente tem que trabalhar com isso. Você acha que o erro, então, lá atrás foi apoio quando eles apoiaram a prisão na segunda instância? Não, não isso. Esse foi um exemplo de flexibilização, como agora teve com o Dallagnol. O que eu acho que o grande problema foi um apoio constante, porque não foi isso que mudou a história. Isso foi só mais um apoio constante de que quando o judiciário tomava uma decisão que não estava de acordo com a lei, mas agradava a sociedade, as pessoas, a maioria aplaudia. Hoje, esta maioria, por exemplo, é de esquerda, que elegeu Lula, mas a de direita achando absurdas as flexibilizações, mas esse pessoal de direita também aplaudiu lá atrás. Ou seja, pouco importa. Tá sempre, ambas as figuras, esquerda e direita, já aplaudiram essa flexibilização, então pagando um preço muito caro. Então eu acho que tá errado esse apoio. Tem que ser crítico. Exato. Você tem que imaginar, e a gente conversou com umas mulheres aqui, elas terminaram lendo um poema que foi fantástico, que ele fala sobre o seguinte: se você não se sensibiliza com a dor de outra pessoa, e aí vamos pensar na esquerda e na direita, que hoje no Brasil a gente vive tipo, uma realidade bem assim, pô, se aquele cara tá se fudendo, mas ele é de um partido e eu sou do outro, ele tá todo mundo rindo, batendo palma, tem que fuder esse cara mesmo, vice-versa. Mas a situação real é que a gente tem que começar a entender que se você não sente a dor de outra pessoa, cara, isso vai chegar em você uma hora. Que é exatamente o que você acabou de falar, mano. Então, assim, não dá pra você bater palma porque você tá vendo um cara que você não gosta se ferrar ali na frente. Você tem que imaginar que esse jogo vai começar a valer pra todo mundo. Exato. E hoje você tá rindo do cara. E amanhã você vai chorar por causa do seu irmão. O exemplo prático, tirando da política e qualquer coisa, é assim. Hoje você olha um cara e fala assim, nossa, eu não gosto desse cara. Só que esse cara, ele sempre fura o farol vermelho na frente da sua casa. Aí você fala, puxa, adoraria que tivesse pena de morte pra se furasse esse farol vermelho aqui na verdade. Aí ele fura, tem pena de morte, que é absurda, não tá na lei, e os caras condenam ele a pena de morte, você aplaude, fala, ele merece e tal. E aí 2 semanas depois, seu filho fura esse farol vermelho na frente da sua casa, e aí aquela pena de morte vai ser aplicada ao seu filho, você vai falar, não, é absurdo aplicar essa pena de morte, porque não tá na lei. Mas você fala, mas por que você aplaudiu pra aquele cara que você não gostava? Exato. Você tem que falar assim, esse cara que fura o farol vermelho tem que responder no limite legal. Porque amanhã, se eu tiver que furar, eu também tenho que responder no limite legal. Não tem que ter arbitrariedade, não tem que ter subjetividade. Né? Isso é um problema no Brasil, no Brasil e no mundo, mas tem algumas justiças no mundo que são muito rigorosas, né? O controle jurisdicional é muito rigoroso. Já no Brasil, você tem esse problema de aplaudir figuras que se tornam muito poderosas, e aí elas têm quase um poder. Uma coisa,